vocês? Estamos aqui mais uma vez numa quarta literária e hoje a resenha vai ser sobre o livro O Sol é para Todos, da escritora Harper Lee, inclusive um clássico norte-americano, lido, com bastante frequência nas escolas, e eu tenho certeza que você vai amar essa história. É uma história cheia de aventuras. A gente vai conhecer todo o enredo a partir do olhar de Scout, que é uma menina de 6 anos, que vai acompanhando ali os acontecimentos do lugar onde ela mora, chamado Macon, que é uma cidade fictícia e situada no Alabama. A gente vai conversar um pouquinho sobre o estouro que foi, vamos dizer assim, o sucesso que foi esse livro. Então, se você está assistindo agora pelo gravado no YouTube, já deixa o seu like, não esquece de compartilhar para que a gente possa aumentar a nossa comunidade de leitores proficientes. E se está acompanhando aqui pelo Instagram, já vai colocando aí se você já leu esse livro e o que é que você pensa a respeito dele. Se não conhece, a gente vai conhecer hoje. Vou logo dizer o seguinte, não vou dar spoiler, tá? Vou dizer aqui alguns pontos que eu considerei interessantes nessa obra. Eu li recentemente esse livro, eu ainda não tinha lido. E vou deixar aqui no ar algumas brechas para que você tenha essa curiosidade de depois pegar o livro e fazer a leitura. Porque, claro, que conhecer a história a partir de alguém que a conta não é a mesma coisa que você pegar o livro, você interpretar, você ler, você pontuar, os pontos que você considerou como sendo os mais relevantes. Então é importante que você tenha esse exercício, que a gente aprimore esse exercício da leitura proficiente. E como eu sempre digo, o leitor se faz lendo. Então é bom a gente escutar, porque a gente surge algumas ideias, desperta uma curiosidade para que a gente tenha esse hábito de ler. Mas é importante que você tenha essa experiência. Inclusive, eu fiz um cronograma de leitura, como eu sempre tenho falado para vocês durante as lives. É um cronograma que eu coloquei pelo menos até o mês de março. Propósito meu, de fazer a leitura de 13 livros. Uns eu já havia feito a leitura, mas há muito tempo atrás, então é sempre bom a gente renovar, porque quando o leitor pega esse livro, que faz a leitura novamente, normalmente o que acontece? Acaba verificando coisas que antes ele não tinha visto, situações, interpretações, pontos relevantes que antes não tinham sido vistos na primeira leitura. Então, estou muito curiosa para fazer a leitura de releitura de alguns livros que eu já tinha lido há muitos anos atrás. Esse é inédito. Eu li realmente esse ano, agora há pouco, e gostei muito da história. É uma história muito envolvente, porque trata, claro, do olhar da criança, mas não só do olhar das crianças que participam dessa narrativa a respeito do comportamento dos adultos. Traz uma série de considerações e reflexões a respeito desses comportamentos, de como a sociedade ela interage entre si. Sabe aquela capa da hipocrisia? Tudo mais ou menos como se fosse perfeito, como se estivesse certo, mas na verdade não está. O nome original, o título original do livro... Olá, mãe, boa tarde. O título original desse livro se chama Tokyo Mockingbird. Eu não sou muito boa de falar inglês, mas quer dizer, em tradução literal, que é assim, não mata, é a morte de um pássaro. Esse pássaro, esse Mockingbird, é um pássaro que é originário especificamente dos Estados Unidos. E ele é muito comum no Alabama, que é a cidade onde a história vai acontecer. E é interessante que quando a tradução foi feita para o Brasil, eles, ao invés de colocarem esse título original, talvez pelo fato de o pássaro não existir no Brasil, acabaram colocando O Sol é para Todos. Acredito que pela mensagem, que aparece dentro da narrativa. Mas a gente vai entender por que esse O Sol é para Todos. Sim, tem uma ligação, mas o título em si tem a ver com isso que eu acabei de falar com vocês, que é sobre essa questão do pássaro, que dentro do texto vai acabar sendo uma metáfora de algo que é raro, de algo que é precioso, porque esse pássaro, ele é, vamos dizer assim, ele é um pássaro que tem um canto muito bonito e ele não faz mal a ninguém, assim, ele não causa nenhum tipo de prejuízo às pessoas que moram naquela região, como por exemplo, fazer algum ninho no local onde não deve, ou tirar alguma fruta ou alguma coisa de alguma plantação naquele local ali. Então, por causa disso, é um pássaro assim muito apreciado e, enfim, assim, não teria por que fazer mal a ele. Quando a gente vai entendendo um pouquinho a história, a gente vai percebendo o porquê de ter sido dado esse título. Porque, na verdade, o pássaro acaba simbolicamente representando alguns tipos sociais dentro desse enredo. E aí, primeiro eu vou falar com vocês
sobre a autora, né? A autora, que é a Harper Lee, ela escreveu esse livro. Em 1960 ele foi publicado. É um livro que tem algumas situações que a gente pode considerar como tendo uma relação com a sua biografia, ou seja, com a sua vida pessoal. A autora, ela estudou direito, trabalhou em algumas companhias aéreas e de repente enveredou pela escrita do livro O Sol é para Todos. Então, à medida que ele é publicado, ele já é um grande sucesso, já se torna um best-seller. Em 1961, ele já ganha um prêmio chamado Pulitzer. E depois a gente vai perceber o seguinte, que em 62 já é feito um filme baseado nessa história e também ganha Oscar. Então a gente vê que foi um grande estouro, um grande sucesso. Até hoje muito recomendado para que se faça a leitura, né? Muito bem reconhecido sobre a sua história. Então essa autora, ela passou bastante tempo bem reclusa, ela não escreveu mais, até que já próximo da morte dela, em 2015, foi publicado um outro livro dela, que foi o segundo, que se chama Vá, Coloque um Vigia, que seria a continuação de O Sol é para Todos. No entanto, existem várias polêmicas, controvérsias em relação se de fato ela ainda tinha condições de ter autorizado a publicação desse segundo livro, porque durante todo o período em que ela estava mais lúcida, ela não quis. Então ela tinha um rascunho, na verdade, chamam até esse Vá, Encontre o Vigia, de um manuscrito, chamam até de manuscrito, que provavelmente algumas pessoas possam ter se aproveitado dela já próxima, né, da morte dela, como uma pessoa que já não tinha mais condições de ter uma consciência a respeito da liberação dessa publicação, com a finalidade de ganhar, claro, né, muito dinheiro. Até porque ela fez muito sucesso, chamou bastante atenção, mas durante todo esse período ela não quis publicar mais nada. Então foi a única obra e uma obra assim que estourou, que foi um grande sucesso. Olá, Andrelli. Boa tarde. Então, o que a gente vai colocar aqui como sendo importante também? É sobre um personagem, que é o personagem Dio, que é um amigo de Harper Lee, né? Na verdade, que seria o próprio Truman Capote, que escreveu A Sangue Frio e Bonequinha de Luxo, também é um grande escritor. Existe uma relação entre essa amizade da própria Harper com o Truman, como sendo Scout e o Dio, que é um personagem dessa história. O Dio é um menino que, tal qual o próprio Truman, tinha o hábito de fazer visitas ao Alabama, na cidade de Macon, porque é essa cidade fictícia, porque os pais viviam alguns conflitos, eram separados, e aí ele passava um tempo lá brincando com Jem, que é o irmão de Scout. Então a gente vai ver aqui a família Finch. A própria Macon é uma cidade assim muito conservadora, passando por graves problemas em decorrência da depressão que aconteceu por ocasião da Bolsa, né, de Valores, toda aquela queda lá da Bolsa de Valores em 1929. A história se passa na década de 30 e o transcorrer da história, do início até o final, seria com basicamente 3 anos em que Scout vai contando o que é que vai acontecendo durante esse período. Scout é uma menina de 6 anos, é ela que é a narradora da história, filha de Atticus Finch, que é um advogado muito conceituado dentro de Macon. Só que ele não tinha mais a esposa, né, porque a esposa morre quando a Scout tem 2 anos de idade, e ele fica com a responsabilidade de criar James, que é o filho mais velho, e a própria Scout. Ele era uma pessoa assim que tinha um princípio moral um pouco diferenciado em relação aos demais habitantes de Macon. Isso a gente vai perceber principalmente porque ele sempre cria ou passa seus ensinamentos como pai para Scout e para Jem de uma maneira muito diferente, né? Ele sempre trabalha com a questão da reflexão, do pensamento, ele incentiva a leitura. Tanto que Scout, quando vai para a escola, ela já sabia ler e a professora acaba dizendo que ela tinha aprendido a ler errado. Então a gente vê toda uma questão conservadora, né? Que existe uma crítica ali sobre o próprio sistema educacional e a maneira como isso era dirigido naquele período. Porque existiam famílias, por exemplo, de pessoas que só iam até a escola no primeiro dia e a própria prefeitura ou as pessoas responsáveis pela vigilância em termos da ida dessas crianças para a escola
passava meio que o pano assim, não prestava muita atenção porque não eram pessoas bem-vindas, porque eram pessoas muito pobres ou que trabalhavam no lixão. Então a gente percebe nitidamente que existem esses preconceitos, mas eles dizem que isso era para o bem daquelas crianças, porque elas de fato precisavam trabalhar para ajudar seus pais a se manterem para conseguirem sobreviver. Então a gente vê que existem várias situações que são alvo de nosso questionamento, de nossa reflexão sobre o que seria certo ou o que seria errado, mas que vão fazendo parte da conjuntura daquela sociedade, ou seja, aquela comunidade de Macomb, ela já vivia dentro desses traços e de fato já estava enraizado ali todo esse sistema, né? Ou seja, uma reprodução, uma repetição desses costumes como sendo aceitáveis. E aí a gente percebe que em determinada parte, essas crianças elas começam a conviver na escola, a ter seus conflitos na escola, a perceber essas diferenças de tratamento entre os próprios alunos. E a gente vê também que o próprio Dio que passa lá, né, que é o amigo que vai ali só para visitar realmente e brincar com Jen e Scout, ele tem uma imaginação muito fértil, né? Ele gostava muito de imaginar, inventar histórias mirabolantes, né, de que ele fez isso, fez aquilo. E ele cisma e tem o interesse de incitar os dois irmãos a irem até a casa dos Hadley, porque nessa casa existia um homem chamado Arthur Hadley, que era chamado pelos meninos, pelas crianças, de Boo Hadley, que era como se fosse uma assombração. Na verdade é porque esse menino tinha passado, enquanto adolescente, muito tempo em casa, ele nunca mais tinha saído, ele vivia ali sem realmente aparecer, e isso despertou a curiosidade das crianças para quererem vê-lo, saber como ele era, imaginavam que ele era um grande monstro que poderia matar as pessoas que fossem até a casa dos Hadley. Então eles começam a praticamente fixarem a atenção deles, a ida até essa casa para olhar pela janela, para tentar bater na porta, para desafiar um ao outro, quem é que tinha mais medo de chegar lá, é como se o local fosse assombrado. Só que na ida para a escola eles começam a perceber que dentro de um buraco que tinha numa árvore, alguém deixava alguns presentes. E depois de um tempo, o próprio parente do Hadley, do Boo Hadley, né, que eles chamavam de Boo Hadley, que era um apelido, na verdade era Arthur, acabou tapando aquele buraco ali, meio que impedindo, né, que houvesse algum tipo de relação. Então, existem várias passagens ali dentro da história que a gente vai percebendo o quanto Atticus, por exemplo, dizia que não chama ele de Boo, o nome dele é Arthur, ele é uma pessoa que ele tem o direito de não querer sair, de não querer se comunicar ou se relacionar com outras pessoas. E a gente percebe que esses ensinamentos é sempre no sentido de você olha para o outro, mas você tenta se colocar no lugar do outro. Você não precisa julgar a pessoa pelo que ela faz ou deixa de fazer. Você precisa simplesmente entender que as pessoas são diferentes, mesmo que você não concorde com o ponto de vista delas. Então isso é muito claro dentro de todo o discurso da narrativa de Atticus, que vai mostrando a essas crianças, com o passar do tempo, de que existem princípios de você ser mais empático, né? De você ter sempre um olhar bondoso em relação às pessoas, por piores que elas pareçam ser, ou pelas atitudes que você acaba entrando em desacordo com elas. Então existe toda uma progressão moral, de entendimento, de ensinamento. Por exemplo, Scout era muito, vamos dizer assim, imperativa, ela é extremamente, assim, muitas vezes gostava de brigar, de bater. Ele sempre chamava a atenção dela, ele sempre conversava para que ela pudesse ser mais contida, que ela pudesse ter mais paciência e conseguir resolver situações de uma maneira diferente. Então, existem alguns ensinamentos que vão sendo passados durante a narrativa. Mas vamos lá. Então, a gente já conhece aqui Dio, que é o amigo dos irmãos Scout e Jem. Atticus, que é o advogado, que é o pai. Ele tem uma irmã também chamada Alexandra, que é extremamente conservadora, bem diferente de Atticus. A gente também vai ver uma personagem que é uma espécie de governanta, a cozinheira da casa, que é uma senhora negra chamada Carpu. Deixa eu colocar o nome certinho, gente, porque é tanto o nome desse livro, é Calpurnia, mas também o nome desse, né, não é muito fácil de gravar, Calpurnia. E ela também traz bastante ensinamentos, e é através dela que a gente já começa a perceber que existe uma segregação ali em Macomb. Por quê? Porque existia a igreja dos negros e a igreja dos brancos, e a gente percebe que tudo era separado e que eles não interagiam entre si.
E isso porque nesse período o preconceito, principalmente nessa região sul dos Estados Unidos, é uma coisa muito mais forte, muito mais impactante. E Scout, ela começa a falar a respeito dessas questões. Sabe o que é mais interessante? É que a própria menina também faz questionamentos. Mas isso não é natural? Isso não é normal? E é só o fato dela naturalizar o preconceito, a discriminação, com algumas falas que ela tem durante a narrativa, a gente já percebe que muitas vezes o próprio meio social, o próprio conviver com pessoas que pensam, que falam, que agem dessa forma, já é capaz de alguma forma moldar o comportamento das crianças, fazendo com que elas naturalizem, acreditem que aquilo é normal, até que o próprio Atticus, que é o pai de Scout, já começa ali a fazê-la refletir a respeito dessas diferenças que ela tinha percebido. Será que de fato é assim? Será que as pessoas precisam ser medidas pela cor, pelo trabalho, pelo que elas aparentam ser? Então, são essas reflexões, na verdade. Eu acho que Atticus, eu acho que é um dos personagens mais importantes dessa obra. Porque ele é como se ele fosse uma espécie de daquela pessoa que representa essa ideia da moralidade, da ética dentro do texto. Então é ele quem vai conduzindo esses personagens a uma reflexão a respeito de suas próprias atitudes. Então quando a menina diz, por exemplo, mas isso é normal e não é um negro mesmo e assim vai, então ele é quem não diz que ela não tem que pensar assim. Ele a faz refletir a respeito das suas próprias atitudes e dos seus próprios pensamentos a respeito da sociedade na qual ela estava inserida. Então, eu vejo que o livro ele vai trazendo dessa maneira mais leve, né, quando fala das crianças e do comportamento, do que dessa reflexão da própria Scout a respeito dos pontos que ela identifica ali como sendo discrepantes ou diferentes, de alguma forma até diferentes do que ela entende, que vão fazendo com que esse leitor também, conjuntamente, né, com a própria Scout, né, que enquanto narradora, acabe refletindo também sobre essas questões. Outro fato é que a Alexandra, por exemplo, que é a irmã de Atticus, ela é extremamente conservadora no sentido do modelo, de como uma mulher deve se comportar, né? Ele faz graves críticas à sobrinha, dizendo que ela usa macacão, que ela usa calça, que ela devia usar mais vestidos, né? Isso é bem colocado dentro do texto, de como isso incomoda Scout e de como também Atticus discorda da irmã, né? Tem uma passagem, inclusive, que ela diz assim, você precisa ser um raio de sol, né? E você não está sendo um raio de sol para o seu pai, porque você precisa se comportar de uma forma diferente. E quando ela fica chateada, que conta isso para o pai diz, a vida já está muito cheia de raios de sol, eu gosto de você exatamente do jeito que você é. Então você não precisa mudar nada, você só precisa ser aquilo que você é. Que mostra mais uma vez o quanto ele discorda desse modelo conservador, né, de dizer que as pessoas têm que ser ou deixar de ser de uma forma ou de outra. Mas vamos ver aqui agora o que causa uma grande sensação, uma grande comoção nesse livro. É o fato de que Atticus, ele vai receber vamos dizer, de alguma forma ele vai ser meio que intimado a defender um homem chamado Tom Robson. Esse homem, ele é negro, foi uma pessoa que ajudou bastante uma moça, ele passava todos os dias na ida para o trabalho, ele passava na frente da casa dessa moça. Essa é uma moça de 19 anos, bem pobre, ela cuidava dos irmãos, o pai era um alcoólatra, e ela sempre pedia ajuda. Olha, você poderia me ajudar consertando esse armário aqui? Então ele ia lá de bom grado, ia lá, cuidava do armário. Você poderia fazer isso, aquilo? E ele fazia realmente porque era bom, porque ela até perguntava se ele queria dinheiro pelos serviços que ele estava fazendo, mas ele dizia que não, que realmente queria ajudar. Até que certo dia, esse homem é acusado de ter abusado dessa moça. Vale salientar, uma moça branca, ele negro. Eu tinha dito para vocês que tem um problema muito grande aí dentro dessa sociedade hipócrita que naturaliza as coisas, né, que acha que é comum essa separação entre pessoas brancas e pessoas negras. É dentro desse contexto que acontece isso. E aí o que vai acontecer? O fato dele ser negro já o coloca como sendo culpado, mesmo antes que ele pudesse se defender. Concordam comigo? Então,
é muito provável que no momento que ele foi acusado pelo pai dessa moça, ele sequer podia se defender, ele logo foi preso e precisava aguardar esse julgamento, né, preso até que fosse dado o veredito. Caso ele fosse condenado, ele seria condenado à morte. Então, Atticus, que é o pai de Scout e de Jem, que eu tenho falado para vocês, que é esse advogado, né, que dentro do texto tem essa postura diferenciada, ele é intimado, vamos dizer assim, né, a defender o Tom Robson. Ele sabia que, claro, a própria comunidade, né, de Maycomb não ficaria a favor dele, teria sim algum tipo de conflito em decorrência desse trabalho que ele iria desenvolver, mas ele assume essa responsabilidade e ele tem a coragem de, como homem branco, vivendo dentro de uma sociedade extremamente, vamos dizer assim, preconceituosa, ter a coragem de chegar no tribunal e defender um homem negro. Então, para os padrões daquela época, isso foi um grande escândalo. Então, Scout e Jem, com muita frequência, acabavam recebendo muitas críticas, eram zombarias, diziam que seu pai é um que defende preto, então menosprezando, depreciando. E é nesse momento que os filhos começam a pensar mais a respeito do porquê daquilo, né? E durante o tribunal, mesmo com toda a situação do próprio Atticus ter elaborado bem suas perguntas e ter meio que provado, né, dentro daquela sociedade, que Tom Robson não havia cometido crime, ele acaba sendo condenado. E aí, gente, vou dizer para vocês, o que é que acontece com Tom Robson quando ele vai para a prisão? Mesmo sendo preso injustamente, era um homem casado, era um homem que tinha filhos, que vivia numa situação difícil. A esposa dele não estava conseguindo arrumar emprego justamente porque o marido estava preso por causa desse crime, né, do tal crime. E aí a gente vê como essas pessoas foram atingidas por tudo isso, só porque um homem queria ajudar uma moça. Essa moça, na verdade, foi quem acabou tentando beijá-lo, né, achando que servia um negro mesmo, porque essa foi a fala dela para Tom Robson, e ela ficou ali dizendo que realmente ele tinha feito alguma coisa com ela para defender o pai dela, alcoólatra, que tinha sido o autor do espancamento. Ou seja, quando ele viu que a menina, que na verdade ele flagrou, né, que ela estava tentando beijar Tom Robson, ele acabou batendo nela e dizendo que ela havia sido abusada por ele. Então, tudo por maldade pura mesmo. Só que, quando ele vai para a prisão, aí eu vou deixar para vocês lerem o livro e descobrirem o que foi que aconteceu com Tom Robson na prisão. Chocante. Então, eu quero que vocês depois leiam e matem essa curiosidade descobrindo o que foi que aconteceu com ele depois de ter sido preso. Então, todo mundo fica decepcionado, né? O Atticus, ele fica decepcionado, mas ele está ciente de que precisa entrar com uma outra ação para tentar tirar Tom Robson da cadeia. Se ele vai dar tempo de fazer, se vai ser bem sucedido ou não. Isso aí eu quero que vocês leiam para que vocês mesmas descubram aí o que foi que aconteceu. Então, vamos lá. A parte disso tudo, a gente já tem a situação diferente, que é do Arthur Hadley, que vive lá, e os meninos têm essa curiosidade de saber quem é ele. A gente tem a situação do racismo das pessoas da cidade, que falavam coisas na escola, na rua, sempre tinham frases assim depreciativas, mas eu quero chamar a atenção de vocês aqui para o seguinte, que é sobre como era Maycomb. Tem uma passagem aqui do livro que eu acho bem interessante para a gente entender como era um local decadente, ainda muito, vamos dizer assim, enraizado, com pensamentos retrógrados, né? Sem uma perspectiva de futuro, de uma melhoria, de uma evolução, tanto para a cidade em termos da questão estrutural, mas também da questão da perspectiva do pensamento, né? De abrir a sua mente para outras perspectivas. Então, esses pensamentos, na verdade, eles são colocados aqui como sendo a continuação dessa forma de ver a vida de maneira ultrapassada, né? Então, eles
acabavam dando continuidade ao que os antepassados viviam e faziam, e nada mudava ali dentro daquela conjuntura. Então tem uma passagem do livro que diz o seguinte: Maycomb era uma cidade antiga, mas quando a conheci, era antiga e decadente. Quando chovia, as ruas viravam um lamaçal vermelho. O mato crescia nas calçadas e o tribunal parecia afundar no meio da praça. Então, só fisicamente a gente já tem uma ideia de como é o lugar. Uma outra parte que é extremamente aqui importante é sobre o fato de que uma vez os filhos, Jem e a Scout, eles recebem uma espingarda de ar comprimido de presente. E o pai, assim, ele não era avesso a qualquer tipo de violência. Ele diz, embora o Atticus fosse um bom atirador, ele não gostava de atirar ou de incitar ou de influenciar os filhos nesse sentido, para que eles também tivessem. Mas o tio dá esse de presente para eles, essas armas que eles haviam pedido. E esse trecho aqui revela muito de como é essa postura de Atticus, né? Quando ele diz assim: preferia que você atirasse em latas no quintal, mas sei que vai atrás de passarinhos. Atire em todos os gaios se quiser, se conseguir acertá-los, mas lembre-se, é pecado matar um rouxinol. Na tradução aqui que eu fiz a leitura, né, do português, trocaram o mockingbird por rouxinol, porque seria um pássaro mais aproximado desse tipo de pássaro aqui aí no Brasil, quer dizer aqui, mas aí no Brasil. Então foi a única vez que eu ouvi Atticus dizer que alguma coisa era pecado. E comentei com a senhorita Moody. E essa senhorita Moody, que é uma vizinha deles, uma pessoa muito bondosa, que gostava muito das crianças, diz o seguinte: seu pai tem razão. O rouxinol não faz nada além de cantar para o nosso deleite, não destrói jardins, não faz ninho nos milharais, ele só canta, por isso é um pecado matar um rouxinol. Então, o que isso tem a ver com o título da obra? Posso dizer que fiquei muito intrigada com isso, que isso não é à toa que falar sobre matar a morte ou matar um pássaro. O que isso tem a ver, por exemplo, com essa citação de Atticus aí no meio da história? Porque se a gente for entender essa metáfora, né, do que simbolicamente representa o pássaro, de matar esse pássaro, é matar o pecado é você atingir, você destruir, você desmerecer, você aniquilar alguém, por exemplo, uma pessoa que não fez mal a ninguém, né? Só pela natureza má de fazer o mal. Então, se a gente for entender, aqui a gente vê o Bull Hadley, que era perseguido, meio que hostilizado pela comunidade, pelo fato de ele viver recluso e não querer sair de casa. A gente vê Tom Robson, que era uma pessoa boa, que acabou caindo numa armadilha ali, numa situação, inclusive sendo até condenado à morte, por causa da bondade dele em ajudar aquela moça branca, e ele acaba sendo condenado por causa disso. Então, se a gente for analisar, o que é pecado, né? O pecado é você acabar atingindo pessoas, prejudicando, seja as exterminando, né? Ou seja, matando literalmente, como também as trazendo mal, pessoas que não têm em si aquela natureza má, que só estão ali para fazer o bem, tal qual o rouxinol ou como o mockingbird. Então, eu acredito que o livro trate disso, né? Do porquê você atingir aquilo que não te faz mal, ou que não vai causar nenhum mal a você. Então, é ver essa questão da própria natureza humana, né? De muitas vezes fazer o mal só por perpetuar esses conceitos totalmente errados, né? No sentido do preconceito, da discriminação, e viver de uma forma hipócrita, como se fosse aquele que está zelando pelos melhores conceitos, né, sociais. Então, normalmente, pessoas que acabam fazendo esse mal são as mesmas que pregam que são as melhores pessoas e que estão fazendo, elas sempre arrumam uma justificativa para o mal que elas estão fazendo. E aqui, gente, tem também a ideia, né, da metáfora do romance, que eu tinha comentado para vocês, que seria que a ideia de a gente não ferir ou prejudicar, né, ou matar alguém que não faz mal.
Então, eu acredito que a história gire realmente em torno disso. Então, como eu coloquei para vocês, ó, inocentes são alvos de discriminação e de preconceito. Inocentes que foram feridos ou destruídos. O To Kill Mockingbird, na verdade, quer dizer isso, né? É você atingir aqueles que estão à margem. São aqueles que estão ali só para fazer o bem, ou que não têm nenhuma intenção do mal, mas acabam sendo vítimas do seu preconceito, da sua discriminação, do seu sentimento de arrogância, de entender que você é superior a alguém, seja lá por qual for o motivo. Então, o tema do livro, na verdade, ele quer explorar essa ideia de que a ignorância e o preconceito, eles são capazes, sim, de atingir a vida de pessoas inocentes. Então, é importante que a gente faça essa análise aqui e não é à toa que esse livro realmente ele chama bastante atenção e até hoje é sucesso, assim. Inclusive, eu fiz a leitura aqui de que ele é até leitura obrigatória nas escolas norte-americanas. Então, é importante a gente ler, incentivar, conhecer um pouco mais sobre essa história. Então, só para a gente ter uma ideia aqui geral sobre o livro aqui como um todo, eu quero deixar vocês bem curiosos a respeito do seguinte. Tem uma parte aqui, ó, quando eu falei para vocês que a Alexandra era muito conservadora, né, do que a mulher tinha que ser ou deixar de ser, tem uma parte que a Scout diz pro pai, né? Ela me ofendeu e me deixou muito irritada, falando da tia. Mas quando contei a Atticus, eu disse que na família ele disse que na família já tinha muito raio de sol e que eu podia continuar do jeito que era, que estava bom para ele, né? Então essa questão da aceitação, de você ver o outro pelo que ele é na sua essência e não pela sua aparência. E também tem aqui uma parte que eu acho bastante interessante desse livro, que é falar sobre por que Atticus aceita. Primeiro que ele meio que foi assim, tem que ser você, né? O próprio juiz disse, ó, determinou que tinha que ser ele, a pessoa que ia defender. Essa escolha também, ela não aconteceu à toa, né? Até pelos princípios e pela abertura que o próprio Atticus tinha em relação a esse olhar mais reflexivo sobre a natureza humana, ele seria a pessoa ideal para defender Tom Robson nesse julgamento tão difícil. Imagine toda uma comunidade ali extremamente preconceituosa que já estava acusando Tom Robson. E assim, ele já estaria assim, já condenado pela própria sociedade, mesmo que ele não tivesse cometido crime nenhum, só pelo fato de ser negro. Então, o clímax aí da história está também nesse julgamento. E ele diz o seguinte, que coragem é fazer uma coisa mesmo estando derrotado antes de começar, prosseguiu Atticus. Olá, Ana Márcia, seja bem-vinda. Prosseguiu Atticus, e mesmo assim até o fim, apesar de tudo. Você raramente vai vencer, mas às vezes vai conseguir. Então, o que ele está querendo dizer? Ele sabia que estava entrando ali como advogado de Tom Robson, mas provavelmente seria muito difícil que ele conseguisse tirar Tom Robson ali daquela condenação. Então, para ele a coragem era enfrentar toda aquela sociedade, mesmo sabendo que ele não ia conseguir vencer no final, que provavelmente ele não iria conseguir aquilo, embora ele tivesse se empenhado, embora ele tivesse toda a argumentação durante o julgamento que realmente comprovava que Tom Robson era inocente, mas ele não conseguiu ir além. É porque as pessoas, o júri, as pessoas que estavam ali, elas não estavam olhando o que era fato, o que era real. Como é que eles teriam também coragem, por exemplo, de tirar a razão de uma mulher branca para inocentar um homem negro? Naquela época, isso era inconcebível para aquela sociedade. Então, se mostra aqui que muitas vezes a gente até já sabe que por vários parâmetros, por vários problemas dentro da nossa sociedade, às vezes a gente precisa enfrentar coisas que a gente sabe até que de repente não vão ter um resultado esperado, mas que é necessário dar o primeiro passo. Então, isso acaba servindo de ensinamento. O filho dele, que é o Jem, ele fica muito decepcionado durante o julgamento, ele vai escondido do pai, fica lá no meio do tribunal assistindo a tudo que estava acontecendo, e ele fica revoltado. Como assim? Como é que ele foi condenado? Tudo foi colocado ali, provado que existia mentira, que eles estavam mentindo, que estavam se aproveitando da situação só pelo fato de Tom Robson ser negro.
E acho bem interessante uma passagem, até que eu separei aqui para vocês, em que o próprio Áticos diz a ele, o consolando, né? Que quando ele crescesse mais um pouco, ele não iria mais ficar mal ou chorar ao ouvir certas coisas. Então, porque o menino fica chorando, né? Ele fica muito decepcionado com o que tinha acontecido. Ele viu que o pai, assim, fez de tudo naquele julgamento, mas acabou não tendo o êxito esperado. Então ele diz, ó, quando passar do tempo, à medida que você vai amadurecendo, você nem vai mais sofrer tanto ou chorar por essas coisas que hoje te causam tanto impacto, né? Que são tão duras para você. Então a gente percebe aqui que realmente o livro, ele tem essa coisa... Claro, gente, olha, é um livro... Assim, eu acho que esse deve ter tido mais ou menos... Nem tenho muita certeza aqui, mas eu com certeza perto das 400 páginas ou mais um pouquinho. Tem muitas situações de aventuras, tem coisas aqui que são bem engraçadas, né? O próprio Atticus, ele coloca o menino James, que acabou se desafiando, sendo mal criado com uma senhora que era muito racista e que ficava falando mal do pai dele porque iria defender Tom Robinson. Então o menino fica com raiva e acaba destruindo o jardim dessa senhora. Então Atticus vai e diz ao menino que a senhora fez a reclamação pelo que o menino tinha feito e que agora ele iria, como castigo, ter que ir ler para essa senhora que já estava bem doente, quase morrendo. Então o menino morria de medo dessa mulher. Scout vai sempre com ele e ele fica lendo. E ali durante uma semana, parece que fez um mês, ele teve que ficar lá fazendo a leitura de um livro para essa senhora. Ela tinha uns espasmos, ela era doente, ela já estava realmente perto de morrer. E antes de morrer, ela envia de presente para o menino uma flor que ele tinha destruído, que era muito importante para ela. E o menino fica com raiva. Ela tá vendo como ela é debochada, ela me deu uma flor até depois que morreu. Mas o pai conversa com ele e faz entender que quando uma pessoa é muito diferente de você, você precisa ser boa com ela. Você precisa... muitas vezes tentar entender o porquê dela ser daquela forma. Então é muito provável até que por essa concepção de que Macomb, ela tinha essa como característica e sempre dando continuidade à ideia desses antepassados, é muito natural que as pessoas já tenham sido ensinadas ou educadas a serem preconceituosas. Então a própria Scout e o próprio James, né, vão percebendo no seu dia a dia ali que as pessoas eram tratadas com diferença, que até eles também tratavam, até começarem a perceber pelo próprio discurso do pai, pela postura do pai, de que as coisas não deveriam ser assim, né? Que a gente precisaria ter um olhar mais empático em relação ao outro. E aí eles também, né, com Calpurnia leva os dois para a igreja que era destinada só para pessoas negras e eles são bem tratados, eles entram em contato, depois ela pede para ir na casa de Calpurnia porque queria conhecer a comunidade, Alexandra que fica implicando, não queria deixar ela ir. Então, existem outras situações. E assim, o livro é muito bom. Eu posso dizer que uma das partes que eu mais gostei, que chamou mais a minha atenção, foi justamente no final do livro. Porque acontece um atentado. Eu quero deixar vocês mais curiosos para fazer a leitura. E esse atentado é em relação às duas crianças, né? A Scout, ela vai fazer uma apresentação na escola. E no retorno para casa, já à noite, acontece um atentado. Alguém tenta matar essas duas crianças. Agora, quem foi? O que foi que aconteceu? Isso aí vocês vão fazer a leitura e vão descobrir aí quando fizerem a leitura de O Sol é para Todos. Então, gente, é uma história bem envolvente, emocionante, vale muito a pena ler esse livro. É uma leitura fácil, tranquila, então você vai lendo ali capítulo por capítulo, no seu ritmo, no seu tempo. O importante é que vocês comecem a ler, tenham essa curiosidade, como isso é importante para nosso desenvolvimento intelectual, né? É você conhecer outras histórias, outros mundos, outros tempos. A gente está falando de um livro publicado em 1960 que retrata como era a vida em sociedade no Alabama em 1930. Então a gente vai percebendo que ali tem componentes históricos, de costumes, de hábitos sociais, que, claro, hoje a gente tem uma visão mais ampla, graças a Deus a gente já evoluiu um pouco mais, mas esses problemas ainda existem, ainda persistem. E muito disso tem a ver com a questão da educação e de como a gente muitas vezes vai sendo manipulado
e vai se alienando dentro da nossa sociedade quando a gente não tem a oportunidade de pensar, né, de criticar. Então eu recomendo para vocês a leitura de O Sol é para Todos, lembrando que na próxima quarta-feira a nossa live será sobre o livro O Lugar, de Annie Ernaux. Eu já tinha feito uma live sobre Annie Ernaux há um tempo atrás, agora em janeiro. Foi em janeiro, que foi O Acontecimento, que fala sobre um fato específico da vida dela. Quem ainda não viu essa live, vá lá assistir O Acontecimento para saber o que foi que aconteceu, porque essa autora francesa tão renomada, né, ganhou o Prêmio Nobel de Literatura no ano passado. Esse é um outro livro dela chamado O Lugar, um livro maravilhoso, que fala sobre também uma situação pontual da vida dela. Aliás, os livros de Annie Ernaux, eles trabalham com essa questão de que ela trata de situações da vida dela e desenvolve uma narrativa. É muito interessante, assim, a forma como ela trata disso, né? Como ela traz reflexões a respeito disso, né? Porque ela fala dela, mas existem pessoas que se identificam, que vivem situações parecidas, né? E nesse livro ela vai falar sobre a morte do pai dela. Então eu te convido, é uma história interessantíssima. Se você assim não tem muito tempo, recomendo esse livro, O Lugar. Ele é um livro curtinho, gente, 80 páginas, eu acho, no máximo. Eu vou ser sincera, eu li tanto O Acontecimento como esse O Lugar, eu li num dia. Fui lendo lá, li, pronto, terminei o livro num dia. Mas aí, de repente, você não tem o tempo, assim, para ler. Num dia, você vai lendo, que eu tenho certeza que daqui para quarta-feira você já tá com esse livro lido. Então, quem não consegue ter o livro físico, pode comprar na Amazon pelo Kindle. Vem o livro digital, você baixa o aplicativo no seu celular. Eu mesmo já li livro no celular, você pode colocar também no computador, pela Amazon, você faz o cadastro no Kindle, e aí você recebe o e-book do livro. Então, é um livro bem simples, você lê rapidinho e vamos nessa para a gente conseguir aí melhorar a nossa proficiência na leitura e abrir os nossos horizontes, abrir a nossa visão, conhecer mais sobre a nossa sociedade, sobre nós mesmos também. Então, gente, muito obrigada. Próxima quarta, estou aguardando todos vocês aí para a gente conhecer O Lugar de Annie Ernaux. Beijo, não deixa de curtir, hein? Curte e compartilha para que mais pessoas possam conhecer histórias e ler cada vez mais. Tchau!